capítulo 1, versículo de número 9. Para entendermos um pouquinho esta pregação, você vai falar assim: Pastor Edson, o que você está trazendo, está lendo? AG1, verso de número 9, a respeito desta casa. Primeiro, irmão, diz em Ageu, capítulo 1, verso de número 9, dizendo: esperaste muito. Esperaste muito. Eu estou pregando ao vivo aqui, irmãos, para você entender. O vento está tirando a folha da Bíblia, da Escritura Sagrada, mas eu quero fazer uma narratória para os irmãos entenderem. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Este pouco, quando trouxeste para a casa, eu dissipei, como um assopro, porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Cada um de vós se ocupa com sua própria casa. Mas o tema fala da casa deserta. Uma casa que nós fizemos um projeto, um propósito de orarmos, de caminharmos para fazer a diferença, para buscar a Deus. Nós recebíamos pessoas nesta casa de oração, nós recebíamos pessoas para orar praticamente dia após dia. Mas nas nossas vidas houve privações, houve o vento, houve a tempestade. E tempestades são essas que acabam, irmão, as coisas acontecendo, coisas que desagradam a nós mesmos. Nós não temos que culpar pessoas, mas culpar a nós mesmos pelos nossos atos, pelos nossos erros, porque não soubemos vigiar, porque não perseveramos. O vento vem, assopra. Você pode ver que quando a casa está fixada na areia, o vento vem, joga longe. E eu pude entender, irmão, a respeito desta casa, porque eu tenho passado muitas bênçãos e vitórias dentro desta casa. Houve um tempo, irmão, que nós estávamos dentro dessa casa. Por 3 vezes veio vento, um dos primeiros ventos levou o telhado. E depois veio um vento, voltou por volta da casa e mais uma vez levou o telhado. Outra vez veio o vento e acabamos entrando até debaixo da cama porque era tão forte. E todas as vezes, irmão, aconteceu isso nesta casa. Mas quando estávamos nessa casa, tínhamos uma vida em comum acordo, mas o vento vinha constantemente. Eu pude analisar que a respeito deste vento foi a tempestade e privações que a adversidade não queria que estivéssemos dentro desta casa. De um jeito ou do outro, eu comecei a analisar a história, eu comecei a pensar na minha história, na história do meu casamento, da história que aconteceu, coisas dentro desta casa. Dias felizes, momentos abençoados, honrados com Deus. Mas o vento veio por 3 vezes tentando nos tirar daqui. E eu pude entender, irmão, que era só na nossa casa que acontecia essas coisas. Permanecemos, oramos, persistimos. E um certo dia, um momento oportuno, que não veio vento como o que eu acabei de falar. As coisas mínimas, que significam embaraços da vida, a ocupação das nossas vidas, fez uma adversidade
que um foi para o canto, o outro para o outro. E de repente, irmão, nós paramos para entender. 3 ventos veio poderosamente querer tirar nós da casa e persistimos. E o momento de falta de vigilância pode ser da minha parte mesmo, porque eu não estou aqui para culpar ninguém, para julgar ninguém, mas reconhecer os meus erros, os meus atos, as minhas falhas. E gostaria que quem estiver me ouvindo neste momento começasse a se conscientizar, a entender por que vem o vento, porque algumas coisas acontecem na sua vida que nós nos esmoronamos e pensamos, chegou meu fim, acabou tudo. Eu mostrei uma filmagem a respeito desta casa abandonada. Eu mostrei a respeito desta casa que era para ser o centro de vigílias e agora está abandonada. Mas, irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, que se nós tomarmos de duplo ânimo e não se embaraçar mais nas coisas desta vida e se colocar nossa casa em ordem, todavia Deus vai entrar no controle de tudo e renovar nossa força. Porque 3 ventos vieram com forças, levando o telhado, trazendo desespero e permanecemos. Mas no momento, por falta de vigilância, acaba um indo para um lado, outro para o outro, porque não há compreensão. E assim, o mundo que vivemos, pessoas não estão conseguindo compreender um ao outro. Eu estou falando, irmão, de forma conjugal, família, até mesmo dentro das igrejas, quando o vento vem e assopra, as pessoas não conseguem perdoar um ao outro e não conseguem se firmar o joelho, jogando culpa numa pessoa e em outra, e de repente sai, vai para o mundo e a casa fica deserta como esta que eu comecei a mostrar a vocês. Mas neste momento, irmão, ainda que a casa fica deserta, ainda que todavia nós reconhecemos os nossos atos, nossos erros, e se dobramos perante ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor pode nos perdoar e pode reedificar a nossa história e pode mudar a nossa vida. E o que eu estou pedindo agora em nome do Senhor Jesus Cristo para todo o que ouve e vê e assiste este meu canal agora, começa a se conscientizar a respeito da casa, ainda que todavia a sua casa está deserta, mas se você buscar a Deus em espírito e verdade, o Senhor pode derramar o teu manancial, a tua paz, o teu refrigério, e você fazer uma reconstrução primeiro na tua casa. E neste momento eu quero dizer para você, que ainda que a casa esteja abandonada, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos prontificarmos de todo o coração inteiramente, Deus pode mudar a nossa história. Irmãos, agora eu quero te mostrar para você a respeito do sentido da vida. Por momento de falta de vigilância, nós nos entregamos, mas quando o filho amado volta para Deus, o Senhor é aquele que diz, a glória da segunda casa, ela pode ser maior do que a primeira. Na primeira veio o vento, veio a tempestade, veio a barreira, veio a dificuldade, e acabou nos oprimindo, nos entristecendo. Na primeira veio a falta de vigilância, a falta do cuidado, do carinho com o teu conjugo, mas o Senhor agora pode ser que Ele pode nos perdoar e fazer de nós vigilante para que não suceda ou aconteça coisas piores em nossa vida, mas reconhecer os nossos atos em um nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta é mais uma mensagem do pastor e missionário Edson para você conscientizar e entender o significado da casa abandonada. Talvez você está com a sua casa neste momento edificado sobre areia. O vento vem, joga por terra e tudo que você faz não está firme, não está prosperando, não está firmado. Sabe por quê? A tua casa está edificada sobre areia, mas se todavia, mesmo que essa casa aqui está abandonada, irmão, ela não está fixada numa areia, ela permaneceu, mas em um nome do Senhor Jesus Cristo, porque a casa não está mais na areia, a casa está na rocha, foi feita uma estrutura básica, foi feito um alicerce básico. Assim é nós, nos alicerçamos perante a presença de Deus e nos dá oportunidade para que o Espírito Santo de Deus molda a nossa casa, porque a casa da segunda glória pode ser maior do que a primeira. Esta é mais uma mensagem do pastor e missionário Edson. Deus abençoe em nome de Jesus.